Oi, gente, tudo bom com vocês? Alguns episódios atrás eu comentei que eu tinha colocado metas em alguns meses, assim, pra cumprir, assistir uma cota de filmes com tema, e que junho ia ser o mês que eu ia assistir originais Netflix. Então, pois é. Como diz aquele ditado, né? Não conte pras pessoas os seus planos e fale sem ninguém saber de nada, porque, nossa, eu falhei demais nessa. Eu tava muito no hype no começo do mês, tava super. Nossa, eu vou ver muito filme esse mês, tô muito disposta. Aí eu pensei, vou assistir um por dia. Aí depois eu parei pra pensar melhor, caí no meu juízo normal e falei, cara, não vai rolar, eu não consigo assistir um filme por dia. Então eu vou assistir 10 filmes, parece algo mais fazível, né? Não foi. Eu assisti 3 filmes. E foi isso. Então, assim, o episódio de hoje é mais pra falar um pouco. Eu não decidi ainda o título dele, provavelmente vai ser tipo Dicas Netflix, porque tudo que eu vou falar aqui eu assisti na Netflix. E são, entre aspas, originais, né? Então eles vão permanecer no catálogo, pelo menos por um bom tempo, né? Eu não vou falar, eles vão estar sempre lá, porque vai que você tá ouvindo esse programa daqui 10 anos. Eu não sei, né? Então, vamos. Talvez não estejam lá daqui 10 anos, mas, né, enfim, não tem como saber. Falei que assisti 3 filmes. Eu vou falar de 2 aqui hoje e de um seriado. Um dos filmes que eu assisti, eu já falei aqui no episódio assistido recentemente, que foi Uma Mulher na Janela. E eu não aguento mais falar desse filme. É isso, gente. Eu não gostei dele e só isso que eu vou falar dele aqui hoje, por enquanto. Os 2 filmes que eu vou falar, eles são ambos de 2020, a série é de 2021. Mas eu não tenho certeza quando que eles foram lançados, porque a pandemia complicou a distribuição de tudo, né? Mas tanto que tem coisa que nem era pra ser original Netflix e acabou se tornando original Netflix por causa dessa bagunça de não ter cinema e a Netflix comprando os direitos de distribuição e colocando o selinho de original, mesmo que seja só distribuição internacional lá nos Estados Unidos. Ela tenha um outro estúdio, uma outra companhia por trás. Mas enfim, estou falando de Brasil, estou falando do que temos aqui no nosso catálogo. O primeiro filme que eu vou falar aqui hoje chama Você Nem Imagina, em inglês é The Half of It. É um filme adolescente que eu achava que seria leve, divertido, uma comédiazinha meio boba, que eu queria espairecer a cabeça. Eu não sei vocês, mas junho foi um mês muito complicado pra mim. Eu não sei, eu tava cansada, mentalmente cansada, não conseguia fazer nada. Eu tava com dificuldade de focar no trabalho, de focar nas minhas leituras, de focar pra assistir um filme, sabe? Tudo que eu tentava fazer, parecia que eu não tinha foco, eu não sei explicar. Então eu falei, vou assistir uma comédia adolescente que eu acho que, mesmo se minha cabeça viajar, eu não vou perder muito da história, né? Então, não foi bem assim. Porque, assim, eu não gosto muito de romances adolescentes entre si. Comédias eu até gosto. Mas romances adolescentes eu não gosto muito porque, assim, estatisticamente, é bem pouco provável que esse relacionamento vá pra frente. Assim, eu conheço pessoas que estão namorando hoje adultas com o mesmo namorado da época do colegial. Eu tenho cases de sucesso muito próximo de mim. Mas, estatisticamente falando, de todo mundo que eu conheci na adolescência que namorava e com quem essas pessoas estão hoje, são bem poucos relacionamentos que duraram. Até porque muita coisa acontece, até porque lá nos Estados Unidos tem esse rolê de fazer faculdade fora. Aqui no Brasil também, mas eu acho que é numa escala menor, por assim dizer, né? Então, é normal os relacionamentos não durarem, gente. Principalmente quando você começa ele super jovem, né? E, enfim, eu não gosto de assistir romance adolescente por causa disso. Porque eu olho e falo, ai, que bonitinho. Não acho que vai durar, mas ok. Que bom que eles estão felizes. Isso provavelmente vai gerar cicatrizes psicológicas no personagem. Ou talvez eu esteja só espelhando as minhas próprias experiências do passado. Não sei. Mas, enfim, não vou ficar mais, né, viajando aqui. Então eu fui assistir esse filme adolescente, achando que ia ser um triângulo amoroso, porque a sinopse dele é que tem uma menina que ela é muito inteligente, ela é meio tímida, meio na dela, assim. O pai dela é imigrante e a mãe dela morreu, então tem toda essa questão de buscar pertencimento e também das coisas do passado, da bagagem emocional que ela tem pela mãe dela ter falecido há muito tempo, quando ela era muito criança. Enfim, ela tá lá e ela é, entre aspas, contratada por um rapaz da turma dela pra escrever cartas românticas pra garota mais popular da sala, que ele tem uma crush. Esse rapaz, ele joga futebol, mas ele é tipo
Aí um qualquer um, porque ele não é do time dos populares, mas ele também não é do time dos nerd que ninguém gosta. Ele é tipo um cara na média, assim. Aí ela fica meio assim, do tipo, nossa, né, que coisa, mas aí ele quer pagar ela e ela tá meio que querendo dinheiro pra um negócio lá dela. Então ela topa isso e ela começa a escrever as cartas pra essa menina e eles começam também a tentar descobrir mais coisas sobre ela, né, pra ter mais material pra desenvolver a carta. É uma coisa que no mundo real seria um pouco estranho, mas o filme é meio engraçadinho e tal, eles meio que se escondendo pra descobrir qual que é o livro favorito dela e essas coisas. E nesse meio tempo o protagonista começa a se apaixonar por essa menina também. Tem a quebra de expectativa do estereótipo da garota bonita popular, né? Porque ela é toda introspectiva, ela namora o cara mais popular da escola, porque claro que tem o casal mais popular das pessoas mais populares, mas ela não gosta muito dele, ela percebe que ela acha que muito da coisa da vida dela tá no piloto automático, e gente, ela só tem 16 anos, sabe? Então, rola uma conexão assim entre ela e a protagonista, porque as duas elas se sentem meio que fora da casinha, as duas elas têm gostos meio parecidos com livros também, que meio que tem aquela coisa da pessoa da cidade pequena que gosta das coisas e não acha com quem conversar, que é uma coisa que eu consigo me relacionar muito bem. E até porque você é introspectiva e você não conversa muito porque você acha que as pessoas vão achar estranho você falar que você gosta de tal coisa e tal. Então rola essa conexão entre as duas, né, nesse meio do caminho, mas o filme não é um romance. O filme, ele tem uma vibe muito de filme indie, por causa da fotografia, do jeito que ele é filmado, os atores, ninguém é conhecido ali. Então ele tem essa coisa de filme pequeno, independente. E ele é um come of age, ele é um filme de amadurecimento da protagonista, descobrindo que ela gosta de meninas e se descobrindo no lugar do mundo. Depois ela passa numa faculdade, ela resolve ir pra lá, que era um conflito interno dela de deixar o pai dela sozinho pra ir pra faculdade ou ficar ali por perto e, sei lá, talvez a vida dela seja seguir a profissão do pai, sabe? Tem esse conflito dela, tem toda a parte do romance. Ah, gente, spoiler, o final eu achei... Eu não vou falar o que acontece no final, mas eu achei ele muito realista, sabe? Porque, como eu disse, gente, relacionamento adolescente é bonitinho, mas não dura, sabe? Enfim, eu gostei muito desse filme. Assim, ele tem seus problemas, ele tem seus problemas. Principalmente o terceiro ato. Eu acho o final dele muito corrido. Parece que cortaram cenas chaves. Que assim, numa cena tá todo mundo de boa, na outra cena tá todo mundo meio brigado. E você entende porque eles estão brigados, mas foi um negócio tão do nada que você fica... Nossa, eles estão emburrados um com o outro por causa daquela coisinha que aconteceu na outra cena. Nossa, por que tá acontecendo isso, sabe? Eu achei o final dele bastante corrido, por isso que eu não acho que é um filme perfeito. Tá bem longe de ser perfeito, na real. Mas eu tenho vários problemas, não com o final dele em si, mas com o jeito que ele se encaminha pro encerramento. Assim, depois que algumas coisas acontecem, a meia hora final parece que falta cena. É meio estranho, sabe? E todo o rolê com a igreja da cidade, às vezes tem umas vibes meio footloose, assim, tipo, ai, não é errado porque é errado e é isso, vamos combater o demônio. Que eu achei meio o quê? Como eu disse, parece que faltou cena pra deixar as coisas um pouco mais sutil. Fica aí a recomendação, porque nem todo filme é um filme perfeito. Eu acho que esse filme me surpreendeu bastante, justamente por eu ir achando que era uma coisa e era outra. Mas mesmo se você souber o que é, eu acho que é uma experiência boa. De um filme bacana, assim, pra assistir um dia sem muitas pretensões. Então fica aí a recomendação do filme Você Nem Imagina. Nosso segundo filme de hoje chama Amor e Monstros, ou Love and Monsters no original, é uma tradução bem literal. É também um filme que ele era pra ter tido um lançamento, entre aspas, normal, de lançar em cinema e tal, e acabou indo pra Netflix por causa da pandemia. Ele é um filme com um orçamento um pouco maior, né? Ele tem um ator que ele é conhecido, eu não lembro o nome dele agora, mas é um ator jovem, conhecido da juventude. Mas como eu não sou mais jovem, eu não conheço ele tanto. Mas eu já vi ele em outros lugares, acho que é Dylan O'Brien, não sei. É um filme sobre apocalipse, é um filme sobre o fim do mundo. Inclusive, eu acho o trailer da Netflix, a sequência de abertura do filme, que eu acho ela bem interessante, que ele conta numa sequência meio animada, assim, como se fosse desenhinhos, o que aconteceu com o mundo, né? O que aconteceu com o mundo? Teve algum grande evento bizarro envolvendo meteoros caindo,
que fizeram com que os insetos e alguns pequenos animais crescessem muitos e ficarem berserk, sabe? Quererem matar todo mundo. Então, a Terra meio que virou um lugar meio inóspito, dominado por essas criaturas. E os seres humanos, eles... Quem sobreviveu, né? Porque quando tudo começou foi um grande salve-se quem puder, né? E quem sobreviveu se estabeleceu nos bunkers subterrâneos. E o pessoal ficou vivendo nessas pequenas comunidades isoladas, saindo para caçar. E tudo muito tenso, né? Porque cada ida à superfície podia ser um grande problema se eles encontrassem os monstros e tal. E tem esse personagem principal que ele vive num bunker. E ele vai contando através de flashbacks a vida dele antes dele estar nesse lugar, né? Quando a Terra ainda era normal. Que ele tinha uma namoradinha, que ele gostava muito dela. Os dois eram adolescentes, deviam ter, sei lá, uns seus 16 anos. E eles se gostavam muito e tal, se davam super bem. Só que aí, quando aconteceu a catástrofe, cada um meio que foi para um lado, assim, cada um ficou num bunker. Na verdade, ele nem sabia se ela estava viva ou não, né? Porque aparentemente os pais do menino também morreram nisso tudo. Tem esse grande peso dramático nas costas dele. E ele tenta durante muitos anos encontrar essa menina, é meio que a coisa que ele faz, porque ele não é muito bom guerreiro, ele não é muito bom caçador, ele meio que fica na parte de comunicação, assim, que eles se comunicam com rádios amadores, então esse é meio que o rolê dele, assim, meio que cozinhar e fazer essas tarefas mais administrativas. Aí ele consegue encontrar onde tá a namoradinha dele, que é uma colônia a alguns quilômetros de distância, assim. Aí ele resolve que ele vai procurar ela. Ele vai sair na superfície, atravessar todos esses monstros e chegar na comunidade dela. E, né, passaram-se 7 anos desde que tudo aconteceu, né? E nisso ele embarca numa grande aventura. Desde o começo eu já fiquei tipo, mano, passou 7 anos, ele ainda acha que ela vai estar lá, sei lá, esperando ele de braços abertos e tal. E, de fato, o que eu esperava realmente aconteceu. Mas, como eu falei, eu gostei muito desse filme porque ele é muito divertido. Por mais que tenha todo o perigo dos monstros, os bichão são muito legais, assim, eles não são bonitos, eles são bem feitos. Eu gostei bastante do design de produção desse filme. Durante o caminho ele vai... Aquela coisa de aventura, ele encontra uma pessoa que ajuda ele, ensina uma lição, aí ele parte, encontra outra pessoa, aí tem um cachorro que ele encontra também que ajuda ele, é uma bonitinha, tem todo esse negócio de... O melhor amigo do homem é um cão. Eu adoro histórias com cães que não morrem. Esse cão sobrevive, gente. Eu acho que essa é uma informação muito importante de se dar. O cachorro sobrevive. E é uma aventura. Ele lutando com os monstros, tendo que se esconder dos monstros, tendo que aprender a se virar, assim, porque ele é meio bananão. E até que as coisas acontecem. A história se desenvolve a partir daí. Assistam sabendo isso e tal. E eu gostei do filme. Ele termina num tom muito positivo, apesar de tudo, né? Foi uma experiência curiosa assistir ele durante uma pandemia, porque eu não sei se vocês se lembram, mas ainda estamos em pandemia, né? Por mais que muitas pessoas se comportem como se tudo já estivesse normal. O vírus ainda tá aí. E, enfim, eu gostei muito desse filme. Ele foi muito divertido. Nenhum filme precisa ser nota 10. Ele foi um 7, assim, pra mim. Mas eu me diverti muito assistindo ele. Então eu acho que é isso que conta. E também é um come of age, querendo ou não, porque o personagem, O personagem é jovem e ele tem um grande aprofundamento emocional. Ele amadurece muito nesse tempo e ele aprende muitas lições valiosas. Então fica aí a dica de Amor e Monstros. Nossa última recomendação de hoje é de uma série que lançou esse ano e foi um furdunço, provavelmente vocês já ouviram falar, porque tava todo mundo falando disso na época, que é Sweet Tooth. Eu vi algumas pessoas traduzindo como Bico Doce, mas não vi nenhuma tradução oficial. Então, né, alô Netflix, localiza aí as coisas, né? Essa série, ela foi lançada esse ano, né, mês passado. Ela é baseada numa história em quadrinhos, de mesmo nome, que eu não conhecia. Eu até pensei em ler, só que a história em quadrinho parece ser muito mais sombria do que a série. Aí eu falei, ai, não vou não. Porque eu achei a série muito fofa. Assim, a série tem uns temas bem pesados e também se passa numa pandemia, porque olha só o tema. Será que eu não conseguia me concentrar nas coisas porque tá tudo muito pesado? Ou será que é porque eu só tava consumindo materiais sobre pandemia também? Fica aí, né, a dúvida, o questionamento. Aqui a gente tem uma história de um mundo, né, que caiu numa pandemia muito parecida com a nossa, porque parece que é um vírus. Ninguém sabe muito bem, mas as pessoas ficam doentes e morrem, né? E nesse meio tempo, né, a humanidade colapsou, claro, como qualquer... Não precisa de muita coisa para isso, né? Mas nesse meio tempo começaram a nascer umas crianças híbridas de humanos com animais.
E meio que o final dessa pandemia casou com a época do nascimento dessas crianças. Assim, a pandemia ainda existe, mas ela aparentemente está controlada nesse mundo, né? Ele se passa muitos anos depois disso. Mas essas crianças híbridas, elas são perseguidas por elas serem diferentes e também porque tem gente que gosta de fazer experimento com elas. Então tem meio que essas duas visões, assim, né? Tem gente que ainda relaciona a existência delas com a existência do vírus e tem gente que quer capturar elas para fazer estudo porque também relaciona a existência dela com a existência do vírus. E então essas crianças são perseguidas, a maioria delas acaba sendo morta criança, mas existem algumas que elas chegaram a crescer. E a gente segue aqui o nosso protagonista, que é o Gus, que é a criança com os chifres de cervo, né, do pôster, que o pai dele fugiu com ele quando ele era bebê, quando tava no começo desse auê todo, e ele cresceu numa fazenda, assim, isolado do mundo, só com o pai dele cuidando e ensinando ele um monte de coisa de sobrevivência e meio que falando, você não pode sair daqui, senão as pessoas vão te matar. Meio que nesse rolê, ele explicou o que aconteceu pro menino, mas desse jeito meio enviesado, assim, tipo, as pessoas acham que tudo aconteceu por causa de pessoas que nem você, então se você sair daqui você vai morrer. Então meio que tentar manter o menino preso por questão de medo. Mas assim, eventualmente ele precisa sair, né? Acontecem várias coisas aí que essa saída não é o menino ficando irritado e falando, não, eu vou sair porque você não manda em mim. Tipo, acontecem coisas pra que ele precisa sair de lá. E aí ele precisa lidar com esse mundo e tentar sobreviver e fazer amigos no caminho. A missão dele é encontrar a mãe dele, porque ele encontra umas pistas, assim, da identidade dela. Então essa acaba sendo a grande missão do Gus durante a temporada. Essa série, ela tem outros núcleos também que se destacam. Um núcleo é de um médico que ele tá tentando fazer uns estudos, né? Porque a mulher dele, ela fica doente, mas ela consegue controlar o vírus, assim. Então ele meio que realiza alguns estudos, assim, pra salvar ela, né? O objetivo da vida dele é arranjar a cura pra essa doença pra salvar a mulher dele. E isso acaba colocando os híbridos no caminho dele. E tem um outro núcleo que é de uma mulher que ela acaba meio que sem querer fazendo um santuário para as crianças híbridas, meio que acolhendo as crianças que ela encontra para ter esse lugar que elas possam crescer em paz. Então tem esses 3 núcleos principais que eventualmente eles se encontram e se misturam e tudo tá ligado, né? No começo você não imagina a ligação, mas mais pro final você vai entendendo como que tá todo mundo conectado. É uma série bem legal, ela é bem de boa, assim, ela tem uma vibes meio infantil, mas ela tem umas violências não mostradas que eu acho meio forte pra mostrar com criança. Por mais que não exista violência gráfica, tem muita coisa implícita que é um pouco pesado. Então, talvez crianças mais velhas. Mas ela tem um tom lúdico muito bonitinho, a trilha sonora é muito gostosa, a fotografia é muito bonitinha, o menino é muito fofo. E assim, eu quero que façam logo uma segunda temporada, porque o meu medo é esse menino fofo crescer e virar um adolescente estranho. Porque olha só Stranger Things que aconteceu, né? Tirando as meninas, que as meninas estão ótimas, os meninos ficaram tudo, né? A gente sabe como homem é, né? Enfim. E eu gostei muito dessa série, por mais que a primeira temporada ela pareça um grande prólogo, assim, só nos últimos episódios que começou a acontecer mais coisa, mas pra engatar as ações finais e realocar todas as peças no tabuleiro pro final, eu quero saber mais histórias desse povo, né, e mais coisas que aconteceu, porque muita coisa foi deixada no ar, né, então vamos ver o que o futuro nos reserva, né. Eu achei bastante interessante, eu gostei bastante da série, por mais que eu cogitei abandonar ela nos primeiros 10 minutos por causa do gatilho de pandemia. Mas eu insisti, eu acho que valeu a pena. E também é um original Netflix, vai estar lá, então só depende da Netflix renovar isso aqui. E é isso, fica a recomendação. Eu acho que foi a melhor coisa que eu assisti esse mês, foi Sweet Tooth. Eu não assisti muitas coisas. Não foi a melhor coisa que eu consumi, porque eu li Torturado, e Torturado foi tipo, nossa, abriu meus olhos para muitas coisas, foi uma leitura muito, muito boa. Mas eu vou falar mais disso no nosso próximo episódio de leituras, que provavelmente vai demorar, porque, nossa, eu tô muito lenta até pra ler. Eu acho que eu entrei numa ressaca literária complicada aqui, mas... Enfim, gente. É isso, espero que tenham gostado desse episódio. Sigam a gente nas redes, o Instagram é @filme.da.semana, o Twitter é @filme_da_semana, nosso e-mail é podcast filmedasemana@gmail.com, que também é uma chave Pix, caso você queira fazer alguma doação e ajudar nosso trabalho. E até semana que vem. Tchau, tchau.